contato entre as pessoas também diminuiu bastante. Todavia, entendemos que nesse momento é interessante, estamos gerando conteúdo e aprendendo mais. E faço a proposta a você para nós estarmos aprendendo juntos. Por isso, nos próximos dias, estaremos conversando com algumas pessoas importantes aqui em nosso município. E esse vai ser um novo quadro que vamos adotar aí para essa forma do IGTV. O mundo parou, mas a vida continua. Por isso estamos aqui, o nosso entrevistado de hoje é o advogado Thales Henrique, especializado em direito do consumidor, também em direito digital e também é gestor do Procon de Santa Cruz de Caparibe. Dar aqui o nosso boa noite a Thales e agradecer também por ele ter vindo e aceitado o nosso convite. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos os ouvintes. E aí, desde já eu agradeço o teu convite. Para mim é uma satisfação a gente estar aqui discutindo temas de relevância, né, no cenário atual. E aí estou à sua disposição aqui para a gente bater um papo bem interessante e que venha gerar um efeito positivo aí na população. Muito bom. E primeiro vamos falar aí um pouco da tua vida pessoal, Thales. Eu me lembro que uma vez eu estava lá no Biosfera, no cursinho, e você foi chamado para dar uma palestra lá nos títulos de carreira. E eu acho que até muitas pessoas que estão nos escutando agora, nos assistindo, pode ser que tenham essa dúvida. Tipo, que carreira eu devo seguir? E você é um cara, você é advogado, optou por entrar nessa área do direito. E aí diz um pouco como é que tu escolheu aí essa carreira e os conselhos que tu dá aí para quem está em dúvida. Bom, Emanuel, eu diria que é uma decisão muito pessoal, né, como você bem pontuou aí. E aí a gente precisa fazer um questionamento, como é que a gente quer se ver, né, no futuro, o que é que eu gosto, né? Então, se eu gosto de lidar com problemas, com pessoas, então tem que ir para a área social. Questão do direito, a gente vê muito uma ideia, né, das pessoas no sentido de que direito vai para a lei, às vezes eu quero ir para a área de saúde, medicina, eu gosto de trabalhar com questão de sangue, de ver pessoas nesse contexto. Mas assim, eu poderia te dizer que o que me facilitou, digamos assim, a escolher essa área foi o fato de poder ajudar as pessoas, poder estar ali junto com os problemas das pessoas e podendo, através do direito mesmo, garantir direitos, né, através dos processos e os meios de resolução de conflitos. Muito bom, achei bem interessante o que você falou. Realmente você sentir a inclinação. E eu gosto de acreditar assim, que todas as pessoas elas são vocacionadas para alguma área. E eu até achei interessante porque eu também acredito muito nisso. Eu acho que o que determina que você tem uma vocação, acho que o primeiro ponto é você gostar de fazer. É você Isso. se ver fazendo aquilo, se encaixar na área. E outro que eu acho é também você ter as características, as habilidades, como você fala no direito, gostar de ler, ou então em outra área você gostar de servir, gostar de ajudar. Eu acho que isso é bem interessante. E aí, essa inclinação, como se deu aí para a área do direito do consumidor, como foi que tu... Bem interessante essa tua pergunta, e aí algumas pessoas até se admiram quando eu falo isso. Eu confesso, Emanuel, que durante a faculdade, a graduação, eu não tinha uma admiração, digamos assim, pelo direito consumidor, tanto uma disciplina que a gente paga de forma muito objetiva, simples, rápida, né, em um semestre. E aí eu vim, de fato, ter um contato maior, né? E aí hoje eu posso dizer que o direito do consumidor me escolheu, né? É uma área que eu gosto muito, tanto pela experiência prática no Procon, daqui de Santa Cruz, onde eu estou desde 2016, como um coordenador. E aí é muito interessante isso, porque hoje eu posso dizer que eu sou especialista em direito do consumidor não apenas pelo fato de ter uma titulação, mas por vivenciar no dia a dia, a gente vê em cada problema de cada consumidor, cada usuário, inclusive até pessoas que me procuram para questionar determinadas situações. Então, é muito essa questão prática, né? Você pensa no como é que você vai conseguir lidar com aquilo ali, resolver aquele problema dentro do que você tem, que é a própria lei, o Código de Defesa do Consumidor. E é interessante, e até agora já citasse esse assunto, vamos passar um pouco para a tua vida profissional. E você aí é gestor do Procon, e eu acho que muita gente que está em casa pode ter essa dúvida, o que é que o Procon faz, qual é a função do Procon, como é que é o funcionamento desse órgão. Explica um pouquinho aí para o pessoal. Com certeza. Inclusive, eu acho que é uma das dúvidas maiores
Emanuel, das pessoas de forma geral, o que é o PROCON? Porque a gente às vezes vê muito, eu vou no PROCON, né? Essa situação cabe o PROCON. Então, se a gente for interpretar a sigla do PROCON, é Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, então ele está dentro do que a gente chama o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aí junto com o PROCON, Defensorias Públicas, Ministério Público do Consumidor e outras entidades de defesa do consumidor, está ali na função de resolver todo o conflito de relação de consumo. E aí desde uma compra de um celular, um exemplo, você está mexendo aí no celular, deu problema, é competência do PROCON. Então, tudo aquilo que envolve uma relação de consumo, e aí é importante para quem está assistindo questionar o seguinte: como é que eu vou saber que eu estou diante de uma relação de consumo? É simples, a gente só ver da seguinte forma: se a gente tiver, de um lado, um consumidor, que aí é qualquer pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final, de outra a gente vai ter, consequentemente, um fornecedor, tanto de um produto que venda um produto ou preste um serviço a esse consumidor. Então, se a gente identificar essa relação de consumo, a gente pode procurar o PROCON, que vai estar à disposição do consumidor para resolver todas as demandas de consumo. E aí vou até mais além, inclusive no PROCON a gente consegue identificar o problema do consumidor, solucionar, depender do caso, a demanda eu diria, em situações de horas. Então a gente tem canais de atendimento rápido, exclusivo PROCON, como também a gente pode fazer a abertura do que a gente chama uma reclamação direta, que é propriamente um processo administrativo com marcação de audiência. Então as empresas são intimadas para apresentar a defesa. Então você percebe que a gente até brinca, é um PROCON no formato de delegacia do consumidor e se a gente fosse lidar com uma vara de um fórum, seria a vara do consumidor. Então a gente tem todo esse amparato para o consumidor que vai lá e procura. Nossa. E aí, você consegue se recordar assim, de algum momento marcante aí que enfrentou aí na frente desse órgão? Sim. Eu diria, Manuel, eu acho que basicamente muito pertinente essa tua pergunta, mas eu acho que um dos problemas seria da maioria dos profissionais jovens, não só aqui na cidade da gente, mas no Brasil todo, no aspecto confiança, né, e também poder mostrar essa confiança e credibilidade às pessoas. Então, eu assumi a coordenação do PROCON jovem, também, então com pouca experiência e aí com grandes desafios. Então tive que coordenar todas as demandas, as ações do PROCON em conjunto com toda a equipe. E aí, paralelo a isso, uma coisa que sempre me chama a atenção quando a gente vai falar de atuação, de temática do PROCON, o que é que assim, te chamou a atenção mesmo, eu diria que é entender a dificuldade local. Então foi uma coisa que eu tentei criar para a realidade do órgão, qual o campo, digamos assim, de atuação da gente é criando o perfil do consumidor. E aí a gente percebeu que o consumidor daqui de Santa Cruz, não só Santa Cruz, porque aí uma informação interessante, Emanuel, para as pessoas que estão escutando, o PROCON hoje ele atende gente não só de Santa Cruz, mas de Toritama, Taquaritinga, essas cidades circunvizinhas, porque o PROCON mais próximo é Caruaru, e a gente percebe que o perfil é um consumidor que a gente chama endividado. Então a gente começou a tentar, através do PROCON, do órgão, implementar políticas públicas que fossem combater esse endividamento. E aí dos projetos que aí a gente conseguiu colocar em prática, e aí não só aqui, mas no estado todo, surte um efeito muito interessante aos mutirões de negociações de dívida, onde a gente vê que algumas pessoas chegam numa situação de fato de não ter condição de pagar aquilo ali, aquele problema já sai da esfera econômica e já vai para, às vezes, uma questão de uma depressão, uma situação mais séria, e ele encontra ali no PROCON, naquela ação, a possibilidade de negociar. A gente até brinca que os mutirões, eles resgatam dignidade ao consumidor, né, através do resgate de créditos. Então, eu poderia te dizer que foi um fator marcante, entendeu, para mim poder facilitar, através do órgão, essa negociação. E aí eu vou te dar um exemplo bem prático, que aí ainda hoje mexe muito comigo, que foi uma senhora que procurou em um determinado evento desse,
o órgão para negociar uma conta da CELP. Ela, inclusive, estava sem energia. E aí ela conseguiu uma dívida que estava ultrapassando R$ 2.000, pagar por um valor de cento e pouco, alguma coisa assim, ainda parcelar. E aí ela saiu com o fornecimento de energia, então a gente percebeu a empolgação nela. E aí entra aquela questão que a gente discutiu desde o início, independentemente do fato da gente estar no PROCON, o fato, porque Thales escolheu advogar. Eu acho que aí, Manuel, a gente tem que fazer muito aquela pergunta, inclusive para quem está assistindo e tem a pretensão de advogar ou fazer direito ou partir para essa área, a gente se questionar qual é o nosso propósito. Eu acho que todo mundo tem um propósito na vida. E aí eu encontrei o meu através do fato de ajudar pessoas. E aí isso faz toda a diferença no nosso, gratificante, muito pertinente essa tua pergunta. Eu agradeço por relembrar esse momento bom da minha vida. Isso é muito bom. E nesse momento agora, vocês estão numa correria danada, né? Por conta do vírus, e a gente sabe todas as dificuldades de funcionamento dos estabelecimentos. Como é que tem sido aí a rotina nesses dias aí, nessa pandemia? Eu diria que a rotina tem sido pesada. Eu acompanho às vezes nas redes sociais, um pouco. A gente, Manuel, desde que começou, né, todo esse período, e salvo engano, foi no início de março, que aí a gente começou a ter uma problemática grande em alguns setores. E aí, inicialmente, foi as farmácias. Eu relembro, a gente teve aquela fase da busca incessante por álcool em gel, as recomendações das autoridades sanitárias, né, com relação à higienização, tem que ter álcool em gel. E chegou uma situação aqui que a gente, eu falar aqui, não só em Santa Cruz, mas no Brasil todo, né? A gente está acompanhando as mídias no contexto, faltou esses itens e aí alguns comerciantes, infelizmente, aumentaram de forma injustificada, o que a gente entende ser uma prática abusiva. E aí o PROCON caiu em campo, foi de fato fiscalizar, recebendo essas denúncias, notificando, que eu acho que eu até brinco com o pessoal da minha equipe, às vezes eu sonho com notificação, porque é muita notificação, e às vezes eu tenho uma notificação ali para fazer, mas saindo dessa esfera de farmácia, a gente foi também para supermercados, questão de bancos, então assim, é um cenário, Emanuel, não só eu diria que os PROCONs, mas o próprio judiciário hoje ele está enfrentando. A gente lida aí semanalmente, digo sem medo de errar, com resoluções, medidas provisórias. Então, são situações que a gente não tem uma previsão legal, então a gente está numa fase de criação de regras. Então tem que esperar muitas vezes precedentes ou eu diria aplicar com o que a gente tem. Então é isso que a gente vem fazendo aqui, baseado não só em fiscalizações, mas denúncias do consumidor. E aí cada semana ele tá sendo um desafio a mais, porque a cada vez que avança essa pandemia, digamos assim, a gente está tendo uma provocação do cenário, da sociedade, dos consumidores em atuar. E aí eu vou dar um exemplo bem interessante. Com relação às escolas, a gente houve agora o retorno das aulas, então tem uma recomendação do Ministério Público nesse sentido. Então, assim, como é que vai ficar? Faz acordo, não faz? Então, são situações como essa que a gente está precisando analisar, colocar o contrato em jogo, em análise e poder eu diria assim, adotar de fato um posicionamento que venha beneficiar o consumidor. Sei. E até ter uma pergunta aqui para te fazer, e tu meio que já respondeu nessa tua Eu falei mais, né? Mas eu vou... Não, mas foi bom. Mas eu vou até agora voltar a lembrar dela, que eu até postei no meu Instagram e botei até uma enquete para o pessoal debater. Até disse assim, o aumento dos preços, esses materiais como álcool em gel, máscara, que a gente sabe que teve um aumento nesse dia, né? Aí eu perguntei pro pessoal dizer o que é que acha. Acho até bom ver qual é a opinião, como é que o pessoal tá pensando e tal. Interessante. E aí eu coloquei, você acha que é justificável por causa da demanda? E teve muita gente que disse isso e gerou toda a questão dizendo, não, é justificável, é questão de oferta e procura, tudo. E eu disse, não, é abusivo, não tem como um momento como esse, realmente as empresas deveriam prestar solidariedade, ajudar. Fala um pouquinho sobre isso, porque
Qual a tua opinião e o porquê de tu pensar dessa maneira? É bem interessante essa tua pergunta, Emanuel. Eu acho que é a dúvida de muita gente também. Vê só, dentro do cenário que a gente está, sem dúvidas, a gente percebe desde o início dos aumentos de álcool em gel até recentemente os aumentos dos produtos alimentícios. Então a gente está vendo também um aumento nos supermercados. E aí está gerando esse embate. E realmente algumas pessoas, eu acho interessante também essa tua forma de também saber a opinião das pessoas. E a gente percebe que divide opiniões. Algumas pessoas acham justificável e outras, e aí na sua grande maioria, acha que é uma prática abusiva. O meu posicionamento, a minha opinião acerca disso aí é o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, prevê como prática abusiva o aumento injustificado de preço. Então, a gente precisa analisar o aspecto prático da coisa. Então, se a gente está diante de um aumento de álcool em gel, se a gente está diante de um aumento de um feijão, um exemplo, então a gente precisa saber qual a justificativa daquele aumento, por quê? Muitas vezes o empresário que está até assistindo aí tem um comércio que houve um aumento do distribuidor, do fabricante, e aí a gente precisa identificar essa cadeia. Quem foi o causador? Por que aumentou? Qual a justificativa? E aí, através disso, a gente identificar. Então, eu me posiciono no sentido de que, se não houver uma justificativa plausível desse aumento, é uma prática abusiva, inclusive é até um crime, que a gente chama contra as relações de consumo. Então é isso, inclusive a gente faz no PROCON, Manuel, notifica os estabelecimentos, pede notas fiscais, e aí o que aconteceu? O feijão, um exemplo clássico, o feijão aumentou, acho que praticamente o dobro de uma semana para outra. Então teve um supermercado aqui que a gente foi lá, era R$ 4,50, R$ 5, e aí teve um aumento de quase R$ 10, da sexta para a terça, mais ou menos. Então, assim, a gente entende que não há justificativa para um aumento tão rápido dentro do cenário. Então, a gente precisa colocar, o meu entendimento é o seguinte, que não se justifica, certo, o aumento, porque o cenário que a gente está, além por uma questão social, uma questão de justiça também, a gente precisa ter esse olhar humano, também humanizado na coisa. E aí, como órgão de defesa do consumidor e advogado também na tutela, digamos assim, na defesa do consumidor, me posiciono contrário a esses aumentos abusivos. E aí posso dizer também às pessoas que estão assistindo que acione, que faça valer, procure de fato cobrar inicialmente das pessoas lá uma justificativa para identificar se realmente há ou não a responsabilização desse proprietário. Muito bom. E como a gente até comentou aqui, em vista dessa crise, e como você é um cara que está por dentro de tudo, até você deixar um conselho aí pro pessoal e falar também o que você acha nesse momento, qual você acha que seria a medida necessária para sair dessa crise? Falando agora para pessoas que estão com seus estabelecimentos às vezes fechados, pessoas que tiveram uma diminuição de demanda, de procura, mas qual você acha que seria a solução para a gente sair disso aí, conseguir vencer economicamente falando esse mal? Pergunta bem difícil, né? Mas bem pertinente, claro, para o cenário que a gente está vivenciando. Emanuel, eu diria, é muito complicado, inicialmente, a gente chegar também e utilizar a terminologia, como a gente vem acompanhando aí nas redes sociais, na própria imprensa, de várias formas, o fique em casa, né? Quando muitas vezes a gente tem um empresário ali, tem um pai de família, uma pessoa que precisa daquele sustento ali para poder manter a sua casa. Só que aí, a gente observando não só um cenário nacional, mas de outros países e que vieram dar certo, foi a questão do isolamento social, que precisa ser feito. Eu acredito que assim, é um cenário que vai passar outros países, aí na Europa, a gente for ver a Itália, Portugal, países que estavam, Espanha, que ainda está tendo, claro, um número de mortes, mas aí teve uma redução bem considerável, né, desde o início dessa pandemia, adotar essas medidas
eu diria, emergenciais, e aí é um posicionamento meu, claro, e é importante que a gente também deixe claro aqui, Manuel, eu acredito que esse é o teu entendimento também. A ideia da gente aqui não é esgotar, né, conteúdo, é uma opinião Sim, pessoal, e eu acho que seria mais isso, respeitar essas determinações, não só das autoridades locais, mas também das próprias autoridades sanitárias a nível mundial, como a gente vê aí a própria Organização Mundial de Saúde, que coloca essas medidas. E aí, pegando essa tua fala, que o empresário, a gente estava discutindo aqui isso, é uma mudança local de comportamento no cenário comércio físico, a gente está agora diante de um comércio eletrônico, então o sim. mercado digital, que as pessoas procurem se adaptar a essa realidade, é um mundo novo, mas aí que as pessoas consigam, se tem um estabelecimento físico que consegue utilizar um Instagram, uma rede social, um WhatsApp, ele externe isso e basicamente atenda às medidas, digamos assim, eu diria de segurança, mas medidas sanitárias recomendadas para a gente poder ultrapassar o mais rápido possível. Então acho que seria o meu entendimento sobre isso. E até essa questão do mercado digital, se já estava em evidência, agora sim, a gente vê que com isso, os cultos das igrejas, os eventos religiosos Isso. sendo transmitidos de maneira online, cantores fazendo live e tudo, eu acredito que mesmo quando passar, deu um marco muito grande para o que é essa era digital, para que o pessoal vê que muitas coisas agora vai se dar por meio de rede social, por meio disso. E essa questão é bem interessante. E aí, fazer uma pergunta que você até estava falando sobre isso esses dias, eu vi no seu Instagram, uma live que você fez lá, que o tema era eleições 2020. E aí eu queria te perguntar, Thales, o pessoal até me pergunta muito, e aí, vai ter eleição esse ano ou não? Como é que vai ser? E perguntar aí teu entendimento, o que é que você acredita sobre isso? É, acho que assim, a conversa da gente aqui está muito boa, muito proveitosa. É um tema bem interessante, né, e bem atual, porque a gente está no ano eleitoral e a gente está com esse cenário que está impactando várias áreas do direito, vários ramos, e não seria diferente com o direito eleitoral. E aí, Emanuel, eu posso te adiantar o seguinte. Hoje o meu entendimento é no sentido da manutenção, e aí um entendimento compartilhado do próprio TSE, a gente vê o TRE também daqui de Pernambuco, tem adotado esse posicionamento de manter as eleições com algumas ressalvas, e aí a gente já sabe todas essas medidas que têm que ser adotadas de forma preventiva. Mas eu vi alguns juízes eleitorais, inclusive, se posicionando a favor de alterar, prorrogar, de certa forma, as eleições para o mês de dezembro. Eu acho até interessante, como eu falei, o que vai determinar essa alteração, eu acho que é o cenário de saúde pública, né, as autoridades sanitárias que vão determinar. Porém, a gente precisa ver o seguinte, para se ter uma alteração no cenário eleitoral, a gente precisa de uma emenda à Constituição. Então, teria que ter todo esse processo legislativo, passar pela Câmara de Deputados, o Senado. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aguardar isso. Hoje eu não posso dizer que as eleições vão ser em dezembro, porque as eleições são em outubro, vai ser mantida. Então, a gente tem que adaptar o cenário do processo eleitoral à nossa realidade, você bem pontuou. Eu acho assim, a internet vai impactar muito hoje, a gente até estava conversando sobre isso. A gente vê muitas lives, muitas discussões na própria rede social, e por que não a gente imaginar um cenário não tão futuro, mas agora próximo de uma campanha feita pela internet, um comício feito por uma transmissão ao vivo. Então, assim, é muito interessante e um cenário novo, e até incerto, né? A gente tá. Exatamente. As últimas eleições já tinham mostrado isso. Realmente o pessoal usando muito rede social e usando muito ideias sendo expostas ali. E muitas pessoas que às vezes, por exemplo, até pela facilidade de acesso, o cara tá mexendo no Instagram, é mais fácil ele ver uma ideia do que ele ligar a televisão, do que ele ligar um rádio. E às vezes isso vai ajudando e talvez nesse cenário todo possa ser que seja, provavelmente será a alternativa que teremos. E
falar um pouco, Thales, aí, discutir contigo, como a gente já tinha falado, tudo isso vai alterar muito as relações sociais. E como é que você acha que vai ser daqui pra frente em relação a todas as coisas que envolvem aglomerações de pessoas, show, evento religioso, como vai ser daqui pra frente, mesmo quando passar essa pandemia? Será que o pessoal ainda vai continuar tendo coragem de sair de casa? Como é que você vê isso aí? Emanuel, eu sempre digo o seguinte, eu acho que essa pandemia ela está causando mudança de, não só de comportamento, claro, mas assim, de pensamento de forma geral nas pessoas. E aí eu percebo assim que muitas pessoas têm até um posicionamento contrário, no sentido de que eu quero que passe essa situação toda para mim voltar a sair, socializar, frequentar, como você falou, ambientes como igreja e até festas que têm uma aglomeração maior. Porém, a gente vê que as próprias autoridades sanitárias se manifestam no sentido de que há ainda essa necessidade de ter um isolamento. Então, a gente sabe que um dos mercados que vão ser mais afetados é o mercado de eventos, né, de festas em si. E aí eu acho que, assim, após esse cenário, essa questão de relação social vai ser muito restrito, né? Inicialmente vai se começar, eu creio assim, vai se começar a ter uma liberação, uma certa liberdade de alguns eventos, mas com determinadas limitações. Isso aí a gente percebe, se a gente for ver a China, que passou pelo esse mesmo cenário, ainda tem alguns eventos, algumas situações que ainda não estão sendo aceitos, admitidos um fluxo maior de pessoas. Então, se requer isso para a gente evitar que a gente volte a sofrer o que a gente está passando nesse momento. E aí, indo um pouco mais à frente também, não podendo deixar de falar um pouco do aspecto do direito, né, digamos assim, e aí como é uma área que eu gosto muito da questão do direito digital também, está super ligado com essa área que eu estou, a gente vai perceber muitos serviços, muitos produtos adquiridos de forma eletrônica. E aí, aproveitando, a gente está o mês de Dia das Mães, que aí algumas pessoas utilizam o comércio para comprar, de certa forma, a gente está percebendo essa mudança de realidade. Do comércio físico está sendo comércio eletrônico e a gente tem que começar a ver o cenário pós-venda. Então a gente vai começar a aplicar a legislação acerca do comércio eletrônico, como é que vai ficar, os contratos vão ser eletrônicos. Hoje a gente está numa questão de muitas reuniões, videoconferências feitas pelo celular, internet. Então aí entra uma temática muito interessante, que é a proteção de dados. E aí, trazendo aqui, teve uma alteração bem interessante, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que ia entrar em vigor esse ano, mas devido a todo esse cenário, foi prorrogado para o próximo ano. Então, é um cenário novo. Então, eu acho que a gente está... Aqui são eu acho que suposições, né, a meu ver, que a gente pode enfrentar dentro da realidade atual que a gente se encontra. Muito bom. E agora... Vamos entrar numa questão mais polêmica aqui. O pessoal evita muito falar, mas vamos entrar aí na polêmica. Vou falar de política, que é uma questão que também é bem pertinente nos últimos dias. Eu acho que três coisas que estão muito em evidência nesse momento. É a medicina, porque a gente está tratando aí de um problema de saúde. O direito, porque se trata de relações sociais. E também a política, principalmente quando a gente vê no cenário que temos hoje no Brasil, e vemos cada lado defendendo suas ideias e tal, entrando na pauta do município. Qual é a tua avaliação? É bem interessante essa tua pergunta também, Manuel. Trazendo para o contexto atual, a gente percebe assim que teve áreas que a gente pode compactuar, certo, com mudanças. Acho que toda crítica construtiva é necessária na política e se faz necessário para a gente poder oferecer, claro, um serviço melhor, de qualidade. E por que críticas construtivas? Porque a gente pode pontuar alternativas que podem contribuir, claro, para uma sociedade melhor. E aí eu acho que é necessário esse apontamento. Eu acho que houve, sim, alguns setores que houve
melhorias e a gente pode fazer comparativos, assim, é uma identificação minha. E existe outros que houve, há, na verdade, a necessidade de ter um investimento, uma preocupação maior. E aí, se a gente consegue, justamente nesse debate, nesse apontamento, que eu acho que é imprescindível para a gente poder fazer política, né? Política se faz com debate e a gente, a partir do momento que começa a apontar determinadas falhas, críticas, a gente começa também a tentar, a partir daí, oferecer um planejamento, uma proposta que pode, de certa forma, causar um efeito prático mais positivo. Sim. E agora, para a gente terminar, a última pergunta, nesse sentido de entrevista, o que é que tu acha, ou melhor, o que é que você espera dessa eleição agora? O que é que você acha que vai acontecer? E quais são tuas expectativas também? Bem, dentro dessa questão política, mano, a gente vê um cenário totalmente diferente, né? A gente está lidando aí com uma crise, e é uma crise inicialmente na esfera, uma crise no âmbito da saúde, e aí, consequentemente, com a crise financeira que vai impactar consideravelmente o cenário das eleições é, locais e a nível Brasil. Eu acho que é importante a gente colocar isso em debate. E aí, eu acredito que pautas de enfrentamento a essa crise, a esse período, como é que vai lidar. E aí, ao mesmo tempo, Emanuel, a gente tem uma mudança também no perfil dos eleitores, eu consigo enxergar desde as últimas eleições, a gente percebe que o eleitor está mais, eu diria, mais invasivo, então de fato ele está procurando saber, ele está questionando, ele está provocando o debate. De fato isso é muito bom para a política, então a gente percebe que aquela política velha ela não faz mais parte da nossa realidade, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade, precisa entrar, a se adaptar a essa realidade, a essa visão, e eu diria que isso vai impactar bastante o cenário local, desde a mudança de pensamento das pessoas, consequentemente no próprio formato que o processo eleitoral ele vai se aplicar. Então você vê que hoje o pessoal está mais interessado em entender o cenário do que simplesmente deixar a coisa passar e não analisar. Você acha que o pessoal hoje está mais antenado? Tá, e isso aí, politicamente falando, e aí a gente percebe essa provocação veio nas últimas eleições, eu acho que a gente acompanhou muito o debate, e aí voltando, que a gente comentou, o fator internet foi bastante essencial, e ao mesmo tempo eu faço uma ressalva a uma ferramenta que pode também prejudicar muito o processo eleitoral, é a questão das fake news. Então a gente percebe que é um crime, a gente sabe, mas infelizmente algumas pessoas ainda insistem em estar disseminando e aí atrapalhando muitas vezes determinado candidato e às vezes até um próprio partido político. Sei como é. Então, Thales, chegamos agora na reta final desse nosso programa e agora fazer um jogo rápido aí contigo, fazer algumas perguntas, mas como a gente falou, a gente não procurou se gastar a nível de conteúdo, mas entender quem é a sua pessoa. Acho que às vezes muita gente às vezes te vê na rua e às vezes quer entender o que é que tu pensa, quais as tuas ideias, quem você é. E aí agora vamos focar principalmente agora nesse lado pessoal e fazer algumas perguntas que tu indicar aí pra galera. Um livro que você recomenda? Rapaz, um livro eu gosto, O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Uma música? Tempo Perdido. Tempo Perdido. Uma personalidade histórica? Uma personalidade histórica. Rapaz. Me pegou agora. Personalidade histórica, eu diria que Sobral Pinto, eu acho que é um jurista muito bem conceituado e que ensinou muitas coisas a gente da área. Uma série? Uma série, Suits. Suits, massa. Um filme? Um filme, O Menino do Pijama Listrado. E um hobby? Um hobby, assistir. Muito bom. Thales, agradecer mais uma vez a sua participação aí, a ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa muito boa. Acredito que
quem está em casa também se deliciou de bom conteúdo. E mais uma vez obrigado, dá aí tuas considerações finais, mas foi muito bom contar contigo aí nesse programa. Eu que agradeço, Emanuel, o convite e, na verdade, até esse debate foi muito produtivo. As pessoas também que estão assistindo. E desde já agradeço e a gente está à disposição para, sempre que precisar, debater temas de relevância para a sociedade. Muito bom. E aí, para terminar, eu só quero que você faça uma coisa. Intime alguém para estar aí participando com a gente nesses próximos programas. Pronto, eu vou pegar essa tua deixa, aí eu vou fazer uma intimação aqui. Já que a gente está lidando com essa disciplina, com esse tema do direito, eu vou fazer uma intimação aqui para duas pessoas, para uma dessas vir, que é Dr. Iron e Dr. Ariano, que são representantes do Ministério Público daqui, e para a gente possa discutir temas, né, de relevância para o consumidor e a população geral. Com certeza. Obrigado, Thales. Até a próxima. E a você que participou até agora conosco desse primeiro programa, meu muito obrigado. É muito bom saber que temos pessoas investindo esse tempo durante a quarentena em casa, procurando bom conteúdo, procurando aprender, e até a próxima. Conto com você no nosso próximo encontro. Vamos estar continuando, dando continuidade a esse quadro e trazendo mais pessoas aqui que vão somar nesse processo de aprendizado. Obrigado a todos.